Enquanto você procura aí na sua Bíblia Atos 15, irmãos, nós estamos recolhendo Bíblias de quem quer doar a Bíblia para levar para uma casa de recuperação. Se você tem uma Bíblia e ela está lá parada, você já trocou de Bíblia, não sabe o que fazer com ela, procura a Rafa, que ela está recolhendo as Bíblias, e se Deus quiser, já já a gente vai ter um montão de Bíblia para espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. Todos acharam? Quem não achou, procura o Henrique, faz a inscrição lá no seminário, tá bom? Levanta a sua Bíblia assim, o mais alto que você puder. Nós vamos declarar o nosso amor pela palavra através da nossa confissão de fé. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós te louvamos por tua graça e misericórdia sobre nós. Pedimos, Senhor, que nessa noite nós possamos ser ministrados pelo poder da tua palavra e que em nome de Jesus o Senhor nos convença de uma mudança sobrenatural nas nossas vidas, no nosso coração e que, Pai, a tua graça, o teu favor nos encontre aqui nessa noite e faça uma transformação radical nas nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé diz assim a palavra do Senhor, Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram para a Judéia, para a Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordená-los que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Você pode se sentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Meus irmãos, eu queria começar esse sermão nessa noite, não perguntando, mas afirmando algo a você. Eu vou falar uma coisa que todo mundo tem dificuldade, que todo mundo tem um certo bloqueio, mas há uma verdade dentro de nós que finge que isso não acontece. Nós temos uma enorme dificuldade de conviver com quem é diferente de nós. Eu não vou pedir para você concordar com isso, nem vou pedir para você se expressar, mas existe uma verdade que, se você negar ela, você pode negar o quanto quiser, mas nós temos uma grande dificuldade de viver com pessoas que são diferentes de nós. Tem coisas que a gente releva, apesar do outro ser diferente. Você concorda comigo? Tem coisas que a gente suporta no outro.
Mas tem coisas que a gente não tem como abrir mão, porque são verdades que a gente acredita e acredita muito. A gente está num ano que a gente vai ver muita coisa acontecendo, irmãos. Estamos em um ano político, um ano de Copa, um ano que eu tenho certeza que as pessoas vão se polarizar ainda mais, tomando partido para um lado, tomando partido para o outro e ficando inimigas entre si pelas suas diferenças de pensamento, convicção, ideologias e tudo mais. Você está aqui ainda? E meu irmão, quando a gente entra dentro do campo chamado religião, essa diferença ela se torna algo maior ainda. Eu não vou falar de outras religiões além da nossa, mas eu quero falar da nossa bolha evangélica aqui, crentes como somos. A gente tem diferença entre nós, você concorda comigo? A gente muitas vezes não consegue compreender e a gente chega a brigar uns com os outros que somos da mesma religião, estamos no mesmo grupo chamado de evangélicos, mas as nossas ideias elas não batem. E sabe por que não batem? Porque o que você acha não é o que eu acho. Você não leu a Bíblia e eu também não. Nós não consultamos ninguém para definir o que são nossas linhas de pensamento. A gente não procura fazer uma escola teológica de fundamentos para entender as raízes de por que nós acreditamos no que nós acreditamos. A gente não se certifica, a gente não busca o Espírito Santo, nem tampouco a vontade de Deus. E quando tudo isso falta de nós, a gente se enche não da palavra de Deus, a gente se enche não do ensino teológico que a gente pode fazer, mas a gente se enche do costume ao qual a gente foi criado. E aí, para alguns, orar de boné é pecado. Para outros não. E se esses dois estiverem perto um do outro, vai dar briga. É por isso que talvez para alguns é obrigatório as irmãs virem de saia, para outros não. E se pôr esses dois grupos juntos, vai dar briga. Ninguém consultou a Bíblia para saber o que é certo ou não, ninguém procurou uma opinião para saber o que é certo ou não, mas o maior problema dos nossos dias é que, apesar de muitas vezes nós não termos conhecimento, todos nós temos uma opinião sobre as coisas. E esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra um momento em que as diferenças das várias culturas que foram se convertendo ao Evangelho, elas se tornaram, de certa maneira, um bloqueio de diferença entre aquelas pessoas. E essa briga se tornou tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que fazer o primeiro concílio da igreja para resolver uma briga que os diferentes não conseguiam se comunicar entre eles. Então, segundo o que o direito fala, eles usaram um termo que nós chamamos no direito de apelar. E eles apelaram para os apóstolos e os presbíteros resolverem uma questão que eles sozinhos não deram conta de resolver. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, minha irmã, tem a ver que se você olhar para o lado, ninguém aqui é igual a ninguém. Se você fizer uma rápida observação nesse grupo que nós estamos aqui hoje na igreja, nós somos pessoas de criações diferentes, culturas diferentes, ideologias diferentes, nós somos de cor diferente, de pensamentos diferentes, e só tem uma coisa que está unindo todos nós aqui: nós amamos a palavra de Deus. Mas como que a gente faz? Se o mesmo irmão que ama Cristo como eu amo, ele é diferente de mim, e como que eu e ele vamos acertar as nossas diferenças em amor a Cristo? Porque eu não sei se você sabe, se você não acertar as diferenças que você tem com o outro, você não vai para o céu, você vai para o inferno, você sabe disso, né? Como a gente vai lidar com as nossas diferenças em prol do reino de Deus, que precisa que nós sejamos uma igreja de unidade, irmãos?
Eu quero pedir que você faça um enorme favor. Olha para esse irmão que está do seu lado, fala assim: irmão, você está muito bonito ou muito bonita, muito arrumada, mas você é diferente. E eu preciso aprender a lidar com você. Quando nós olhamos para o versículo 1 de Atos 15, talvez a gente não entenda o que era um motivo tão grande dessa briga, mas aqui, se nós lermos não com as palavras formais, mas lendo como um mineiro de boa esperança, a gente consegue entender de onde os problemas acontecem. Eu sei que nem todos os irmãos são mineiros, mas eu vou fazer uma leitura mineira do versículo 1 para você entender de onde começam as diferenças, amém? Um indivíduo que foi da Judéia para Antioquia ensinava os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não vão poder ir para o céu. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? O versículo 1 começa dizendo assim: alguns indivíduos saíram da Judéia e foram para Antioquia. Meu irmão, número 1, chegou alguém sem nome, que nos nossos termos populares, sair do cafundó de Judas, de sei lá das quantas, chegou na igreja Zé Ninguém, indivíduo sem nome, e chegou, desculpa a expressão, na igreja da Antioquia, defecando regras para os outros. Você está comigo aqui? Os primeiros problemas que acontecem na igreja, eles não vêm dos pastores, eles não vêm dos presbíteros. Os problemas que acontecem no lugar que você trabalha, eles não começam pelo seu patrão, eles não começam pelo gerente. Os problemas dos ambientes onde nós convivemos, eles não começam de quem entende do assunto. Normalmente, esses problemas começam de um indivíduo, de um Zé que não sabe de nada, e ele chega no lugar querendo ensinar para quem já está há 20 anos fazendo aquela coisa, o que ela precisa fazer, concorda comigo? Você é profissional liberal, você sabe muito bem do que eu estou falando. Na advocacia, a gente chega com tanta certeza querendo dar aula para o advogado, você pergunta onde você se formou? Na escola da vida. Você chega para um pedreiro e você nunca trabalhou com nada, você quer discutir com o pedreiro o que o pedreiro está fazendo. Você quer se envolver em assuntos e em coisas que você quer dar aula para as pessoas, mas você não sabe de nada. E o grande problema que muitas vezes vai incorrer em brigas durante a diferença é porque normalmente essa pessoa que não tem propriedade para falar, ela tem segurança para falar daquilo que ela não tem propriedade para falar. Você conhece gente assim? Não sabe de nada, mas fala com uma segurança tão grande que até você coloca em xeque aquilo que você sabe. Você fala, meu Deus, mas nem eu que trabalho ou faço isso tenho tanta segurança assim. Meus irmãos, indivíduos vão aparecer na nossa vida o tempo todo, mas eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite: a quem você dará ouvidos? Aos indivíduos ou aos sabidos que sabem do que estão falando e têm autoridade e carregam autoridade sobre aquilo que estão afirmando? A gente falou aqui sobre exemplos comuns, é a pessoa que quer ser advogado sem ser, quer ser pedreira sem ser, mas e aqueles que querem ser pastores e não são? Que querem opinar sobre questões teológicas complexas e nunca procuraram estudar sobre o assunto, mas tem opinião para falar do óleo ungido, tem opinião para falar do boné, tem opinião para falar sobre a saia, opinião para falar sobre a gravata. Se nessa noite nós queremos, irmãos, resolver as nossas diferenças, talvez a gente tenha que adotar um lema para nós: menos opinião. Você concorda comigo? Menos opinião. Talvez na hora de escutar alguém a gente olhar e pensar assim:
Quem é essa pessoa? Ela tem propriedade para falar sobre o que ela está falando? Ou ela é só mais um indivíduo que está saindo de um lugar para ir opinar em outro, ao qual ela não sabe de nada? Se a gente deixar isso entrar no nosso coração e a gente entender isso, a gente vai parar de sofrer com pessoas que estão opinando na nossa vida o tempo todo e elas não têm nada que intrometer na nossa vida. E deixa eu te falar uma outra coisa, nem nós intrometemos na vida do outro. Tem um ditado que resume bem o que eu estou falando aqui. Retenha-se a sua, foi você quem disse. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, ele já revela a nós que um grande problema que muitas vezes vai trazer diferença é nós não entendermos e queremos opinar sobre coisas que não entendemos. Mas o versículo 4, ele começa dizendo assim, olha o que ele diz. Desculpe, vamos para o 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, alguns apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 6, então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. A história começa como muitas vezes começa na nossa vida ou nos ambientes que nós estamos. Primeiro começam aqueles que não entendem de nada do assunto, mas querem opinar, mas muito rapidamente chegam pessoas que até parecem ter uma certa credibilidade sobre o assunto, mas ainda assim querem discutir sobre esse assunto. Faz sentido na sua realidade também? Esse texto está dizendo que aquele conflito da igreja se tornou um conflito tão grande que Barnabé e Paulo, que eram os apóstolos que estavam cuidando da igreja de Antioquia, precisaram mover uma comitiva de irmãos e se deslocarem para Jerusalém, que era a igreja matriz, digamos assim, para eles poderem discutir sobre aquela questão que era necessária. Número 1, qual era a questão? Havia um costume judaico que dizia que todo homem que estivesse até os seus 8 dias de vida era necessário ele ser circuncidado. Isso já era um costume judeu comum para todo mundo que nascia em Israel. Eu não sei se todos aqui sabem o que é circuncidar, mas eu entendo que nós estamos entre adultos aqui, porque as crianças estão lá no Kids. Basicamente seria pegar a pele do prepúcio do órgão masculino e fazer assim, ó, tchap, e arrancar a pele fora e jogar fora. Imagine você chegar para alguém que acabou de se converter e dizer para essa pessoa, para esse homem: olha, se você quiser ser salvo, você precisa se pôr em um procedimento cirúrgico para tirar o prepúcio do seu órgão. Eu não sei se os homens que estão aqui teriam essa coragem. E quando esse problema chega nas mãos de Jerusalém, a Bíblia narra para nós, até aqui onde nós lemos, que as palavras dos discípulos e dos apóstolos, quando eles chegam diante dos apóstolos que estão em Jerusalém, são palavras boas. Olha, a gente passou pela Fenícia, a gente passou por Samaria, o Senhor está fazendo milagres em Antioquia, coisas boas estão acontecendo por todos os lados. Mas vem o versículo 5 e fala assim: mas vindo um dos escribas que se converteram ao cristianismo, eles tocam no assunto problemático da questão, que é: agora só falta ensinar para essas cidades que todos eles precisam passar
passar pela circuncisão e que todos eles precisam passar pela lei de Moisés. No próximo tópico eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso, irmãos. Mas o que me move para falar agora é sobre o versículo 6, porque o versículo 6 ele diz assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar as questões. Repita assim comigo: eu preciso encarar os meus problemas de frente. E repita assim: e não de costas. Quando a gente olha para toda uma cultura que foi construída ao longo de anos, a discussão que havia dessas pessoas diferentes era muito grande. E talvez, se você fosse colocar essa questão nos nossos dias, levasse isso para um lado político, talvez levasse isso para a maioria das igrejas, muito provavelmente, sabe o que as pessoas, ou que os líderes políticos ou religiosos eles fariam? Eles pegariam essa questão que era motivo de discussão e talvez eles colocariam debaixo do tapete e diriam algo mais ou menos assim: deixa que depois a gente resolve. Não é assim que normalmente a gente faz? A gente foge dos problemas e quando o problema bate de frente conosco, o que a gente quer fazer? A gente quer fugir, se esquivar de resolver as questões. Mas esse texto está dizendo muito claramente no versículo 6 que os apóstolos e os presbíteros, eles escutam o motivo da discussão e imediatamente eles marcam uma reunião para resolver o problema. Se nós queremos resolver as nossas diferenças, se nós queremos aprender a conviver com o diferente, vai ser necessário nós resolvermos os nossos problemas de frente, irmãos, e não de costas. Deixa eu te fazer uma pergunta para te encorajar nessa noite. Você talvez tenha assuntos que estão parados há tanto tempo e você não tem coragem de resolver. Isso já te tirou o sono, isso já te perturbou, isso já te deixou com insônia, você já pensou em falar e engoliu isso tantas vezes, isso está reverberando dentro de você, você já está doente, você já está cansado, e você está com aquilo comprimido, remoendo. Meu irmão, ser cristão envolve um princípio chamado coragem, e quando a gente tem um problema, a gente precisa resolver os nossos problemas de frente. Irmãos, deixa eu falar dessa realidade de igreja. Muitas vezes o último a saber de algum problema é o pastor, e sabe por quê? Porque as pessoas não têm coragem de encarar os problemas de frente. E aí todo mundo fala pelas costas, todo mundo escancara o problema nas costas e fala nas costas, crucifica nas costas, mas não se acha um que tenha coragem de encarar o problema de frente e falar sobre o que precisa ser resolvido. Meu irmão, tome coragem nessa noite, em nome de Jesus, de sair daqui dessas portas depois desse culto e resolver o que você precisa resolver. Doa a quem doer, gaste o tempo que for necessário, sangre o que for preciso, chore o que for preciso, mas resolva os seus problemas de frente. Você está aqui comigo? Se a gente tem indiferença com o outro, a gente não resolve com o outro, a gente se mata, porque a gente não tem coragem de falar o que está nos incomodando no outro. Só põe uma coisa no seu coração em nome de Jesus: tudo pode ser dito, desde que seja dito com amor. Tudo pode ser resolvido, desde que seja resolvido com amor. Mas em nome de Jesus, você precisa falar e resolver os seus problemas de frente. Mas essa história ela não para por aí, e o versículo 7 ele continua dizendo assim: e havendo grande debate. Gente, a briga não terminava. Versículo 7, e havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo,
a eles como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Irmãos, essa discussão, teologicamente, ela tem um nome, ela se chama legalismo. Você já ouviu falar nessa palavra? Legalismo ou legalista é toda pessoa que tenta viver um regime de regras de maneira estrita, sem se importar com as consequências que virão daquilo. Contextualizando, quando Jesus ele nasce, ele precisava nascer no meio de um povo. E Deus escolheu o povo de Israel, ou seja, os judeus, para que Jesus nascesse ali. Amém? Quando Jesus nasce, ele nasce no meio de um contexto em que a religião que Jesus nasceu, ela se chamava judaísmo. O judaísmo, ele tem por essência seguir as regras do Velho Testamento. As pessoas acham que seguir as regras do Velho Testamento são os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos fazem parte de um códex de 613 leis e princípios que todo judeu precisava cumprir para se autodenominar judeu. Você está aqui comigo? Por Jesus ter nascido na Judéia, os irmãos que iam se convertendo ao cristianismo e também eram judeus, gostariam que a religião cristã se tornasse não uma religião independente, mas uma vertente do próprio judaísmo. Será que ainda, irmão? Está conseguindo compreender o que eu estou falando? E nessa briga, se fosse para o cristianismo se tornar apenas uma vertente do judaísmo, todo cristão precisaria necessariamente seguir 613 leis do Velho Testamento. Esse era o motivo da briga. Porque como Pedro ele traz o assunto aqui no meio dessa questão, ele diz o seguinte para aqueles irmãos do debate da diferença: irmãos, nem a gente conseguiu respeitar essas 613 leis. Vocês querem mesmo que a gente repasse essas mesmas leis para pessoas que estão se convertendo agora, tentarem cumprir essas leis? Irmãos, tinha lei do jeito que podia fazer a barba, tinha lei do jeito que podia fazer o pezinho do cabelo, tinha lei para reger o que a gente tinha que comer, o que tinha que beber, até onde a gente podia andar, tinham obrigações de quanto você poderia trabalhar num dia e quanto você não poderia trabalhar no outro. E resumo, Jesus veio exatamente porque o homem não conseguiu cumprir a lei. E aí vem a própria palavra do apóstolo Pedro dizendo o seguinte: nós não fomos salvos pela lei, pela Torá e pelas 613 leis dos judeus, nós fomos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Só que por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente pega os nossos costumes e queremos fazer dos nossos costumes leis para que os outros vivam debaixo dessa lei. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Tinha um negócio muito histórico nas antigas igrejas que chamava inário ou hinos da harpa. Lembra disso? Pode ser que você está até hoje chorando pelo hino da harpa, achando que todo mundo está errado porque não segue ele, mas o hino da harpa passou e hoje o novo hino da harpa se chama YouTube. Você vai lá e você acha todas as canções lá. Está comigo aqui? Mas o costume faz a gente achar que está errado. Deixa eu te falar uma outra coisa, irmãos. Como nós acabamos de ler, nós não somos judeus. Você está aqui comigo?
Nós somos cristãos da nova aliança, lavados e remidos por Jesus. Aquelas regras ficaram para trás e o Senhor nos deu coisas novas. Então deixa eu te falar uma coisa. Crente cristão não usa kepar. A gente não é judeu. Crente não usa a arca da aliança. A gente não é judeu. Crente não usa um regime de padrão, de regimentos rígido. Nós não somos condicionados à roupa que a gente está vestindo. Amém? A gente não é judeu. O Senhor nos fez livres de todas essas regras. E Ele só pede uma coisa a nós: santidade, ordem e decência. É isso que Ele quer de nós. Mas se a gente se privar em um mundo cheio de costumes, a gente vai abraçar os costumes e fazer inimigos, porque nós somos diferentes de alguém que pensa diferente de nós. Pode ser que você não goste da roupa que eu estou vestido agora. Pode ser que eu não goste do jeito que você também está vestido. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre nós sermos livres e na nossa liberdade nós servimos ao Senhor com alegria. Você concorda comigo que se a gente pensar assim, as diferenças serão muito pequenas, vista tudo que Jesus tem para nós como igreja? Mas esse texto ainda continua dizendo assim no versículo 12. E toda a multidão silenciou. Passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de cobrir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordavam as palavras dos profetas, como está escrito. Preste atenção no versículo 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Pedro, como o principal líder deixado por Jesus para guiar aqueles irmãos, ele vem e ele dá a sua palavra. Ele diz: irmãos, parem de bobagem, parem de discutir sobre leis, parem de discutir sobre costumes. Eu vi o Espírito Santo descer sobre esses irmãos, eles estão em Cristo. Mas não o suficiente, a Bíblia diz do versículo 12 em diante, que se levanta um outro apóstolo, Tiago. Quem era esse Tiago? Tiago era o irmão de Jesus. Deixa eu te dar uma curiosidade para te estimular a fazer a escola de fundamentos. Jesus teve irmãos e muitos irmãos. O casamento de José e Maria era um casamento firme, mas firme mesmo, se é que você me entende. Tiago, irmão de Jesus, discipulado pelo próprio Jesus, bispo e pastor da igreja de Jerusalém, um homem conhecido pela palavra de Deus como um apelido, Tiago o Justo. Segundo John Fox, Tiago desenvolveu um problema nos joelhos, de tanto que ele orava de joelhos, ele desenvolveu uma doença que deixou seus joelhos rígidos, a ponto de que o dia da sua morte quebraram as pernas dele, porque os joelhos já não se enretavam mais para ser sepultado. Esse era o nível do homem que estava se levantando para falar. E esse homem, dos versículos 16 ao 18,
ele cita não as suas palavras, irmãos, mas ele pega um texto de Amós capítulo 9, no Velho Testamento, dizendo que nos últimos dias Deus visitaria não só os judeus, não só os que seguiam as leis do Velho Testamento, mas ele visitaria toda a terra e alcançaria todo aquele que abrisse o coração para servi-lo, para entregar a sua vida a ele, para viver uma vida diante do próprio Deus. Sabe por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente entra em diferenças e a gente fica com raiva uns dos outros. A gente não sabe nem muito bem o que falar para tentar convencer o outro do que a gente precisa ver, viver ou falar. Mas Tiago, ele está nos ensinando, sabe o quê? Toda vez que a gente tiver uma diferença com o outro, a gente olhar para as Escrituras e dizer o que as Escrituras dizem sobre esse assunto. Porque a palavra de Pedro foi eficaz, eu vi o Espírito Santo descer sobre eles, mas a palavra de Tiago foi mais eficaz ainda. A Bíblia diz em Amós 9 que o Espírito Santo desceria sobre eles. Irmãos, e se a gente parasse de opinar e buscasse mais o que a Bíblia tem de opinião para nós? E se a gente parasse de questionar e se envolver em brigas desnecessárias e olhasse o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Porque eu preciso te falar uma coisa, talvez vão ter assuntos que a Bíblia não vai trazer mesmo para nós de maneira clara, mas talvez sobre esses assuntos, talvez valha a pena a gente aceitar a diferença do outro. Eu quero que você coloque muito, muito amor no que eu vou falar aqui, em nome de Jesus. Mas por mais louco que você pode achar, por mais doido que isso pode parecer para você, Deus vai salvar pessoas que têm opinião política diferente da sua. Isso é um assunto aberto na palavra de Deus. A Bíblia não trata sobre uma ideologia, ela trata sobre princípios e fundamentos da palavra de Deus. Se a gente se meter nessa diferença, irmãos, a gente vai se degladiar. E quando a gente chegar lá no céu, o Espírito Santo vai virar e falar para nós, talvez assim, por que você está brigando sobre isso? Eu nem te pedi para você fazer isso. Eu não te levantei como uma voz política na nação para você brigar por isso. Se Ele te chamar, amém. Mas se Ele não te chamar, talvez você está se metendo em brigas no seu trabalho. Talvez você está se metendo em brigas com pessoas diferentes de você. Talvez você está se degladiando entre você e sua esposa sobre assuntos que dá para abrir mão e você não quer. Olhe para a Escritura. O que a Escritura diz sobre o que você está discutindo? Melhor do que a sua opinião, melhor do que a opinião do seu inimigo, é a opinião do que a palavra de Deus pode dizer para nós. Se a palavra disser, eu me calo. Se a palavra disser, você se cala. E calados nós vamos entrar no reino de Deus juntos. Está aqui comigo? Talvez a gente está aqui, irmãos, falando sobre diferenças. E eu não ganhei seu coração até agora. Mas eu garanto que se você sabe andar de bicicleta, a bicicleta, ela tem um processo que normalmente quando você vai aprender a andar de bicicleta, a gente começa com as rodinhas que vão embaixo dela, e aquelas rodinhas, elas vão servindo para nós como uma espécie de equilíbrio, amém? Mas chega uma hora que a gente vai crescendo e tem que tirar a rodinha, e não vai ser mais uma questão de alguém nos guiar por um caminho, mas tirando as rodinhas a gente é obrigado a assumir uma postura de equilíbrio, porque sem equilíbrio a gente vai fazer o quê? Cair. Você está aqui comigo? A gente cai. E talvez nessa noite o Senhor está nos chamando, não para a gente tomar uma postura de um lado, não para a gente tomar uma postura de outro, mas para a gente orar, para Deus nos dar o equilíbrio de qual que é o lugar e a posição que Ele está querendo de nós nesse momento. E se a gente tender demais para um lado, a gente vai cair. Se a gente tender demais para um outro lado, a gente vai cair. Mas se a gente tiver o equilíbrio, sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo,
é aquele que derrama dons sobre nós, para nós termos uma coisinha que a Bíblia vai chamar para nós de um senso de justiça e de um dom que me fugiu o nome dele aqui agora, mas é aquele dom maravilhoso que nos dá o equilíbrio de sensatez, da gente saber o que fazer na hora certa, o dom do domínio próprio. Isso é um dom do Espírito Santo. E eu não sei você, mas eu quero ter o Espírito Santo iluminando e guiando a minha vida todos os dias, você também? E se hoje nós pudéssemos fazer uma oração específica, uma oração por domínio próprio, para Deus nos dar paciência de orar por aqueles que discordam de nós, por aqueles que são diferentes de nós, para que o Espírito Santo nos dê as palavras que vão tocar lá no coração do outro e entender que apesar da nossa diferença, nós somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Senhor e usados pelo mesmo Espírito que tem movido, guiado e nos livrado ao longo da nossa vida. Você topa fazer isso nessa noite? Então eu queria te convidar para a gente se colocar de pé, irmão. Talvez você esteja aqui no culto pensando assim, poxa vida, se bem que a fulana poderia estar aqui para ela escutar essa mensagem hoje. Nossa, bem que o vô fulano poderia estar aqui para aceitar e ouvir essa mensagem hoje. Porque ele entenderia que ele tem que ser diferente, que ele tem que me tratar diferente. Ah, irmão, mas infelizmente é você que está aqui. E é com você que o Espírito Santo está tratando. E talvez seja para você que ele vai dar a ferramenta para tratar com essa pessoa que não está aqui, mas podia estar aqui. Que nessa noite a gente possa orar para o Senhor nos dar a paciência necessária, para Ele nos dar os versículos da Bíblia necessários, para Ele nos dar a instrução necessária de como lidar com pessoas que são tão diferentes de nós, mas que também carecem da graça de Deus como nós carecemos, que precisam do amor de Deus como nós precisamos. Que nessa noite a nossa oração seja para Deus nos dar o amor que nós não estamos tendo com as pessoas que são diferentes de nós. Talvez que nessa noite o Senhor possa mover o nosso coração para dar um abraço em alguém que a gente já não conversa faz tempo por conta das nossas diferenças. Talvez o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar que nós estamos sendo radicais demais com coisas que nós não precisaríamos ser tão duros e tão inflexíveis assim. Meu irmão, se você for viver pela lei, a Bíblia diz que você também vai morrer por ela. Se você for viver pelos seus costumes, pelos seus achismos, a Bíblia diz que você também vai morrer por eles. Mas quando nós nos debruçamos sobre a graça que há em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a graça nos salva, ela nos limpa, e que o mesmo favor que nos alcança, ele alcança outras pessoas através de nós. Que nessa noite as nossas diferenças não sejam maiores do que aquele que nos salvou, que nos encontrou, que nos lavou, que nos remiu, que nos transformou. Nós somos diferentes, mas nós somos filhos de um mesmo Pai. Louvemos ao Senhor. Voltem para a presença.